bom é ter você comigo, deitar no teu colo, receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo e abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Só tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Sei que em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Querer, meu bem-querer. Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo, receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo e abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Só tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Sei que em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Sei que em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer, meu bem-querer, meu bem-querer. Glórias a Deus, amém? Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor. Boa noite para todos. Também uma boa noite de salvação para aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Estamos de volta, segundo a bondade e a misericórdia de Deus, neste horário, para levar a você uma mensagem do Senhor para o teu e também para o meu coração. E já estamos louvando ao Senhor aqui, pedindo a sua presença. Que bom é ter você comigo. É uma intimidade assim muito grande, né, entre a gente e o Senhor, né? Cada um tem o seu jeitinho de falar com Deus, né? Um chama o painho, outro paizinho, né? E assim por diante. E não estou sozinho hoje, está comigo a pastora Selma. E também já temos alguns irmãos conosco, irmã Suzana Lúcia, a graça e a paz, minha irmã. Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmã Iraneide Leão, Deus abençoe também, nossa irmã Iraneide. Mais alguém aqui? Deixa eu pegar aqui o playlist. Nosso irmão Júlio Monteiro, Deus abençoe, Júlio, a paz do Senhor. Felipe Ferreira, a paz, meu irmão, tudo na bênção. Como é que está você, Juliana? Tudo em ordem? Parabéns aí pelo gift, né? Foi uma bênção, muito bonito.
Aldenice Lira, vovó Aldenice, paz, minha irmã. Como é que está a netinha e a nora? Tudo em paz por aí? Meu irmão de São Paulo, Renato Almeida, graça e paz, meu irmão. Como é que está você? Tudo em paz? Vamos continuar orando por você, viu? Daqui a pouco a gente vai fazer as orações por todos, em nome de Jesus. Nossa irmã Elisângela Corteiro de Souza, a paz do Senhor, seja bem-vinda. E nossa irmã Marta Pinheiro, lá de Vicência. Deus abençoe Marta e toda a sua família. Bem-vinda em nome de Jesus. Suzana Lúcia, muito bem. Marta Pinheiro, Renato, Cláudia Nogueira, Ivani Barbosa conosco também. Graça e paz, Ivani. Deus abençoe. E Simone Pereira, paz, minha irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Marisete Barros, a paz também, minha irmã. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou cantando aqui algumas músicas do Marcos Góes, né? Que lembra o tempo da minha caminhada para a igreja, no início. Eu cantei o Bem Querer 2 e agora eu vou cantar o Bem Querer 1. Já que ele fez o Bem Querer 1 primeiro, e depois, em seguida, na sequência, devido ao sucesso que foi o Bem Querer 1, ele fez o Bem Querer 2. Eu vou cantar então, És o meu bem querer. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que me estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois os tenho bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. Mais feliz eu sou
com Jesus. Amém? Que bênção, né? Que bênção ser feliz com Jesus. Amém? A felicidade, ela tem vários estágios na nossa vida, né? Somos felizes quando a gente começa a viver, né? A sentir prazer pela vida, não sei em que idade, em que época, depende de cada um. Temos prazer quando temos êxito em algumas coisas na vida, conquistamos algumas batalhas, algumas metas. Isso também aumenta a nossa alegria, o nosso prazer. E temos prazer também quando casamos, né? Como temos a felicidade conjugal, também é um modo de expressar a felicidade interior. Mas, amados, fora tudo isso que eu falei, que é muito bom, a maior felicidade que nós temos é ter Jesus na nossa vida. Sem Ele, a felicidade é incompleta, amém? Por isso que é bom ser feliz, crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que você possa nessa noite continuar crendo e sendo feliz, porque Deus tem um plano na sua vida, em nome de Jesus. Mais pessoas conosco, deixa eu ver aqui, pastora. Muita gente entrando, a gente tem que procurar devagarinho. Elisângela Cordeiro já entrou. Marisete, Cláudia, Renato. Vamos ver mais aqui. Mais alguém não, né? Estamos esperando os irmãos chegarem. Hoje estamos bem com a internet, né? O sinal está uma bênção. Estou vendo aqui pela plataforma digital. O sinal hoje está maravilhoso, não está oscilando. Ontem foi domingo, eu imagino que muita gente entrou no horário, né, que nós estávamos transmitindo essa live pelo Facebook. Também conosco, nosso irmão Jurandir Mendes. A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo também. Mais alguém? Vamos ver aqui. Carol Tomé. Irmã Carol Tomé e nosso irmão Keitel Reis. Deus abençoe vocês aí. Tudo na bênção com vocês. Bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, Carol. Daqui a pouco vamos orar, viu? Dê um abraço aí em Keitel por todos nós, amém? Vou cantar agora um louvor do Thales, que eu gosto muito, né? O pastor até pediu esse louvor hoje, porque está de acordo com a mensagem que ela vai pregar. E fala no Deus do impossível. E eu quero que você sinta que há situações na nossa vida que parecem que as coisas não vão dar certo, né? Parece que o barco vai naufragar. Mas nos lembramos que Jesus está no barco. É só a gente orar a Ele, despertá-lo se Ele estiver dormindo. Mas não, Ele não dorme, não. Dessa vez, Ele está acordado contemplando a gente, amém? Amém, Edivaldo, seja bem-vindo também, irmão Edivaldo. Vamos cantar então essa canção. Cante conosco aí em casa e fale que esse Deus do impossível está com você. Glória a Deus. Existem certas situações difíceis de suportar e olhamos pro lado e não, ninguém pode ajudar. Será? Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. E nós pensamos que o nosso problema é grande,
e esquecemos da grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimado de clamar, pensamos que Ele não ouve. E então há uma vontade de chorar. E eu sei, não dá mais pra aguentar, não. Olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta as tuas orações, Ele vai te atender. Você crê? Tu és Deus possível, Deus do impossível. Tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Glória a Deus, Ele é Deus, Ele é o grande eu sou. Ele é mais do que pedimos ou pensamos. Clame a Ele nesta noite. Pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. E então dá uma vontade de chorar. E eu sei, não dá mais para aguentar, não. Olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais, muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta as suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, Deus, tudo é impossível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Ele é o Deus do impossível. Operando Ele, quem impedirá? Porque para Deus não há impossíveis, segundo as suas promessas. Infinitamente mais.
Amém, igreja do Senhor, do Deus vivo, poderoso. Mais pessoas conosco aí, nosso irmão Fábio Andrade. Boa noite, Fábio. Tudo na paz, meu irmão? Nossa irmã Patrícia Barreto, que trabalha com a irmã Selma, com a pastora Selma. Thaís está conosco também. Thaís Júnior, presbítero Júnior, diaconiza na roda conosco também. Que bênção. Nosso irmão Keitel Reis. Deus abençoe, Keitel. Muito bem. Silvana Lima também conosco, pastora Selma. Deus abençoe, Silvana. Deus é fiel mesmo, minha irmã. Vale a pena servir a Ele com alegria, viu? Vale a pena dizer a Ele, Senhor, que bom Tu estás conosco. Silvana Lima, Suzana Lúcia conosco. Deus abençoe a todas. Em nome do Senhor. Tem outra do Thales que eu vou tentar cantar. Essa aqui é mais difícil, viu? Porque faz tempo que eu não canto. E essa foi um dos grandes sucessos do Thales. Talvez o maior sucesso dele. Os seus primeiros CDs, né? Eu vou tentar cantar porque não é fácil, viu? A voz dele é muito alta. Eu não quero mais viver longe da Tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a Tua presença, caminhava ali no Seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os Teus rios. Voltar, Senhor, para os Teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez em meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez em meu coração. Vamos lá? 1, 2, 3 e... De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Eu não quero mais viver longe da Tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo,
de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida, foi ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez em meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez em meu coração. Amém? De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Saiu, glória a Deus. Amados, Deus abençoe. Agora eu quero convidar a pastora Selma, porque ela é mensageira da noite. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Para edificar a nossa vida, edificar a nossa alma, nosso espírito. E também o nosso corpo, né? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E onde está o Espírito, aí a liberdade. Pode ficar à vontade, glorificar a Deus aí na sua casa. Daqui a pouco eu voltarei para juntos orarmos por todos os pedidos de oração que foram colocados aqui. Amém? Amém. Deus abençoe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Aqui a logística ela é bem, às vezes, bem confusa, né? Porque, afinal de contas, o espaço não é nem tão grande assim. Mas nós estamos aqui na presença do Senhor, mais uma vez, glorificando a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele tem feito e por aquilo que nós sabemos que Ele está a fazer. Amém? Nós estamos aqui, amados, mais uma vez. Hoje é segunda-feira. Nós estaríamos, as intercessoras unidas, reunidas hoje, orando por todas as famílias, orando por todos os irmãos. E é sempre uma festa quando nós estamos juntos, porque nós temos tido muitas respostas de oração. Como tem sido bom participar das intercessoras, das mães, né, Anas. O nome do nosso grupo é Anas, Mulheres Gerando Milagres. E é exatamente isso que nós fazemos quando nós nos reunimos com o nosso grupo das Anas ali na nossa Igreja Evangélica Emanuel. E temos muitos testemunhos a contar, muitas coisas grandiosas, e nós sabemos que está muito perto de nós voltarmos a congregar, voltarmos a nos reunir para falar desse grande amor do Senhor e para ali, unidas,
buscarmos os milagres nas nossas vidas e nas vidas daqueles que depositam no Senhor a sua confiança. Amém, amados? Amados, hoje eu gostaria de falar sobre como nós podemos vencer. Amados, foco e resistência, fé, foco e resistência para vencer são as chaves para nós vencermos. Um momentinho, amados. Peguei aqui a água que eu deixo sempre aqui no cantinho. Então, amados, eu quero hoje falar sobre como nós podemos alcançar as vitórias, como nós podemos passar sempre para outros níveis da nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida ela é cheia de fases, algumas fases melhores do que outras, algumas fases que nós pensamos que jamais vamos conseguir superar, mas no meio de todas essas coisas nós sabemos que tem um Deus que opera. Porque o Senhor, todo o tempo, Ele está operando em nosso favor, Ele está operando em nossas vidas. E, amados, eu quero falar sobre Jesus. O maior exemplo de fé, foco e resistência diante de todas as circunstâncias da vida. E tudo isso Ele veio para nos ensinar porque Ele é o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. Então, amados, capítulo 16 de Mateus, ele fala o seguinte, 16 a partir do versículo 21. Nós vamos falar, amados, poucos versículos, do 21 ao 26, que diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças, nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, isso jamais te acontecerá. E virando-se para Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á e encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá dar o homem em troca da sua alma? Amado, essas palavras são tão fortes. Essas palavras, para mim, na minha vida, elas são extremamente assim contundentes. Elas apontam para um caminho que é um caminho que eu entendo que é um caminho sem volta. E ela aponta para uma coisa, um foco, um propósito. Durante toda a vida, Jesus mostrou a cada um daqueles que estavam ao seu redor um caminho que eles pudessem seguir. Na verdade, Jesus veio e motivou as pessoas. Ele motivou aquelas pessoas e ele disse assim: olha, eu vou mostrar a vocês o caminho para que vocês possam alcançar a alegria e a paz, que eu acredito, amados, que esse é o maior desejo da nossa alma. Como é bom quando nós estamos vivendo um momento de paz, de prosperidade, de alegria. Como é difícil nós vivermos momentos como esses que nós hoje estamos vivendo, que são momentos de incerteza, são momentos de perdas, muitas pessoas estão com perdas não somente de vidas, mas perdas em todos os sentidos da sua vida. Esse
mal que atinge a nossa sociedade, né, em todo o planeta, ele tirou das pessoas sonhos, ele tirou das pessoas planos, ele tirou das pessoas vidas. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje, nosso irmão Renato está aqui, né, choroso pela perda, nós não sabemos do que foi que a sua mãe faleceu, mas ele está chorando uma perda. Poucos dias atrás, também a nossa irmã Carol, a Kika, ela estava aqui, foi Kika que estava falando aqui, que teve muita saudade do seu pai que morreu, né, da sua mãe que faleceu o ano passado. Ela perdeu o pai, logo em seguida perdeu a mãe. Nós temos várias pessoas, a nossa irmã Maria, ela também pediu oração porque perdeu uma cunhada. Ou seja, perdas de vidas. E certamente vi essas perdas que não estavam dentro dos planos, dos scripts das vidas. Como também perdas financeiras, perdas de empregos. Quantas pessoas, elas do dia para a noite, numa semana só, porque tudo foi muito rápido. E numa única semana as pessoas começaram a dizer: eu não tenho mais nem para onde ir, porque eu não tenho mais como sair de casa, eu não tenho o meu emprego, eu não tenho o meu trabalho. Planos e sonhos, nós vemos aqui uma sociedade que está tentando se reinventar. Existem muitos pais que estão tentando negociar com os donos de escolas para que os seus filhos continuem com a educação, para que seus filhos eles não percam o contato com aquele núcleo que eles já têm na escolinha deles. Nós também temos muitas pessoas que elas tinham uma vida próspera e de repente elas olham assim e dizem: para onde eu vou agora? Ou seja, nós estamos vivendo esse momento sensível de muitas perdas, de muitas mudanças de foco. Mas é exatamente nesse momento onde nós encontramos maior dificuldade para reinventar os nossos focos, ou seja, reinventar as nossas vidas, mudar ou tentar, amados, ir para um novo caminho, ou seja, trilhar um novo caminho. Mas, amados, como Jesus é tremendo. Que mestre maravilhoso que nós temos. Que mestre maravilhoso um dia encontrou com Pedro, com João, com André, com Tiago. E chamou-os, convidou-os: olha, venham, sigam-me. E aqueles homens simplesmente naquele exato momento deixaram tudo para trás e começaram a seguir a Jesus de uma forma incerta. Certamente, Jesus já tinha alguma fama de mestre, ele já deveria trazer assim algumas palavras, e até mesmo a questão do batismo, quando ele foi batizado, quando ele desceu as águas, aquela voz que veio do alto, o testemunho de João Batista a respeito dele, porque João Batista veio para preparar o caminho no ermo para que o Jesus ele viesse. Mas, amados, quando Jesus convidou, aqueles homens não sabiam para onde iriam, nem como seria a vida deles. Eles simplesmente focaram no Mestre. Porque o Mestre Jesus os atraiu de uma forma assim inigualável, irresistível. E eles seguiram Jesus. E, amados, Jesus nas suas caminhadas, ele não tinha nem onde deitar a sua cabeça, mas aqueles homens perseveravam ali. E aqueles homens perseveravam porque Jesus, como o próprio Pedro falou, ele tinha as palavras da vida eterna. Era aquilo que os movia, era aquilo que os motivava. Aqueles homens que viviam em alto mar, durante as madrugadas, passando por todas as agruras e por todas as tempestades das noites e todas as escuridões para ter o pão, aqueles homens começaram a caminhar durante o dia, caminhando ao lado de Jesus e aprendendo de Jesus. E é exatamente essa aprendizagem, amados, que eu gostaria realmente hoje de focar. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, e isso nós vamos falar já no final da nossa pregação, que o povo do Senhor, isso está lá em Miqueias, o meu povo, Oséias, aliás, Oséias capítulo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, é essa falta de conhecimento que muitas vezes nos leva para os desvios de rota da nossa vida.
para os atalhos que a vida traz e que, de repente, nós pensamos que nos levaria para um caminho, que seria um bom caminho, mas nos leva para um caminho que a palavra do Senhor diz que é um caminho de morte. E aqui, amados, o que nós temos é que Jesus, quando ele se sentou com seus discípulos, essa passagem aconteceu um pouco tempo depois que Jesus, ele atestou a Pedro, ou ele informou a Pedro que Pedro era a pedra, ou seja, que não é Pedro a pedra, que sobre aquela pedra, ou seja, sobre aquele fundamento que ali estava, que Pedro acabava de verbalizar, que tinha sido verbalizado pelo Espírito, porque ele mesmo disse, ninguém pode confessar que eu sou o Filho de Deus se o Pai não o revelar. Ou seja, ali naquela construção, naquele momento, o que Jesus estava fazendo era redirecionando os discípulos, para que os discípulos eles não mais o conhecessem de ouvir falar, mas verdadeiramente de vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo. O maior dom que Jesus transmitiu para todos nós foi esse de nós aprendermos e nós crescermos no conhecimento. Nós vivermos aprendendo e crescendo no conhecimento do nosso Senhor. E ali, amados, quando Jesus dialoga e diz assim, Jesus chega para os discípulos e diz assim, o que é que dizem, o que é que os homens aí fora dizem a meu respeito? Aí uns dizem que você é mestre, outros dizem que é profeta, outros dizem que é o Elias que veio. Aí vai Jesus e os redireciona mais ainda. E diz, e vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? E Pedro, pelo Pai, pelo Espírito Santo que o revelou, disse, tu és o Filho de Deus. E naquele momento Jesus diz, sobre esta pedra, Pedro, sobre esta palavra, sobre este fundamento, eu erguerei a minha igreja. E tem mais, ele disse, e eu darei as chaves dos céus, do reino, as chaves do reino, dos céus, e tudo o quanto vocês ligarem na terra será ligado no céu. Vejam bem, amados, Jesus prepara o espírito dos discípulos. Ele estava ali naquele momento dizendo, olhe, eu estou entregando a vocês essa autoridade. Essa autoridade que me foi confiada vai ser entregue na mão de vocês. Chave, amados, fala de abertura de portas. Chave fala de abertura de espaços. Aqui o que ele estava dizendo é que o reino de Deus seria alcançável a todos nós seres humanos mortais. Porque naquela época havia a tradição judaica que somente poderia entrar no Santo dos Santos o sacerdote que estivesse naquele momento escolhido pela sorte, porque eles lançavam sortes, e ele entrava no Santo dos Santos. Mas o que é que Jesus aqui está dizendo? Disse, olha, Pedro, quem me confessar, porque o Pai revela através do Espírito, e aqui é verdadeiramente uma função do Espírito, isso daqui é o que o Espírito de Deus faz, ele é quem nos revela que Jesus é o Filho de Deus, e a própria palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele diz que aquele que não tiver o Espírito, ele não vai reconhecer Jesus, e aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, não procede de Deus, mas procede do maligno. Então, amados, ele diz, foi o Pai quem revelou a vocês. E quando ele termina essa construção, ele passa imediatamente para uma advertência aos discípulos. Eu estou partindo, eu vou para Jerusalém, porque eu tenho um propósito a cumprir. É exatamente isso, amados, propósito a cumprir. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito que Deus tem para nós aqui na terra para que nós venhamos cumpri-lo? E aí ele diz, o meu propósito, porque eu estou aqui, eu vim aqui para preparar uma igreja, deixar uma igreja preparada, para formar discípulos. Amados, como é importante formarmos discípulos.
Como é importante, amados, nós transmitirmos essa palavra. E um dia, quando nós sairmos de cena, os discípulos entrarão e os discípulos farão coisas maiores do que os seus mestres. Glória a Deus por isso. E aí vem Jesus e diz assim: mas eu vim para isso. Eu vou para Jerusalém. E é necessário que eu vá, que eu seja assim, entregue nas mãos dos sacerdotes, que eu seja entregue na mão dos escribas, que eu seja morto. Porque depois que tudo isso acontecer, então eu ressuscitarei ao terceiro dia. Naquele momento, amados, Pedro, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, Deus tenha misericórdia de ti, nada disso vai te acontecer. Talvez Pedro tivesse tentando até consolar Jesus e dizer a Jesus: não, Jesus, não é bem assim, Deus é bom demais. Mas, amados, o Senhor, Ele é fiel. A sua palavra é verdadeira. Deus não engana. E Ele mesmo diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso não é de Deus, é do maligno. Ou seja, Ele não engana o seu povo. Ele não engana. Ele conta, Ele revela. E aí vem o Senhor Jesus e disse: para trás de mim, Satanás, porque você não fala das coisas de Deus, mas você fala das coisas de homens. Por quê? Porque naquele momento era o homem natural, era Pedro. E ele diz: você é para mim uma pedra de tropeço. É uma cilada. Naquele momento, Pedro não percebia, mas não era o Pedro, mas era quem estava querendo usar Pedro para interromper o plano de Deus através da vida de Jesus Cristo, que era a nossa salvação. Mas Jesus tinha foco. Ele cria, por quê? Porque ele era o Filho de Deus. E ele tinha esse foco, ele tinha esse objetivo, e ele sabia exatamente por que estava aqui na terra. Ele sabia exatamente o que ele tinha vindo fazer, o que ele veio fazer aqui na terra. E nada poderia demovê-lo, por quê? Porque quando ele estava no deserto, ele não cedeu às tentações. E aqui, mais uma vez, ele via que o inimigo, ou Satanás, ele tentava convencê-lo ou tirá-lo do foco através da boca de um amigo, de alguém que já o havia reconhecido como filho de Deus. E aqui, amados, o que mais me chama a atenção é que Pedro, naquele momento, ele não imaginava, ele não tinha a ideia do que Jesus estava falando. Ele, naquele momento, focou o sofrimento. Naquele momento, ele focou o que Jesus disse na frase antecedente: é necessário que eu vá para Jerusalém, seja entregue na mão dos sacerdotes, dos escribas e seja morto. Pedro, naquele momento, ele não percebeu que Jesus falou que esse era o objetivo, porque tinha um resultado. E o resultado era: ao terceiro dia, eu ressuscite. Amados, não consegue vencer nesse mundo aqueles que olham para as circunstâncias, que olham para as dificuldades, que olham para as dores, que não têm capacidade de suportar as pressões. Não consegue ir para um nível maior aqueles que se detêm nas minúcias e deixa o resultado final. E esquece que tudo na nossa vida tem um resultado. Tudo que nós fazemos, amados, tem uma consequência. E muitos, porque querem preservar a sua vida hoje, perdem até mesmo a vida eterna. E era exatamente isso que Jesus ele estava nos falando. Ele dizia assim: olha, Pedro, você pode se transformar numa pessoa realizada na terra. Você pode ter a paz, independentemente das circunstâncias.
Porque as circunstâncias, elas não definem o seu futuro. O que define o seu futuro são suas decisões, são suas renúncias e a sua capacidade de superar todas as dificuldades. E ele mesmo disse, olha, por que é que Jesus falou que ele não falava das coisas eternas, das coisas celestiais, do reino de Deus? Ele falava das coisas humanas, porque, amados, o nosso corpo, ele quer conforto e não quer sentir dor. Nós não queremos, por nós mesmos, pelo nosso corpo físico, nós vamos sempre buscar o descanso, o sono, o repouso. Quem sabe os filmes da Netflix nessa época, nós vamos para um papo e aí o mundo aí fora vai para as baladas, porque é isso que o corpo quer, só que isso não satisfaz. As pessoas que saíram, o pastor mesmo que saiu do mundo, às vezes nos conversa conosco e ele diz exatamente isso, ele conta seu testemunho e diz isso. Ele não sentia paz, ele não tinha alegria na vida. Não tinha realização na vida, por quê? Porque aquele que um dia conheceu essa palavra e depois a abandonou, não pode viver uma vida que no seu interior tenha paz. Quem não conhece Jesus não sabe o que é viver a paz que só Ele pode dar. A alegria que independe de qualquer circunstância. Por quê? Porque a paz que Cristo dá e a alegria que Cristo dá, ela nasce de dentro para fora. A paz e a alegria que o mundo dá, ela vem de fora para dentro, não alimenta a nossa alma. E Jesus dizia, o meu reino é gozo, paz e alegria no Espírito. E amados, vem aí os fundamentos do reino, que são exatamente eles, E Jesus, naquele momento que mantinha aquele diálogo com Pedro, e ele falou sobre pedra de tropeço, ele falava exatamente sobre aquela pedra ou aqueles atrapalhos que tem na nossa vida que vem tentando impedir que nós cheguemos ao lugar desejado. Quem serve a Cristo, quem optou para estar com Deus, deseja a vida eterna, deseja alcançar essa paz, deseja alcançar essa alegria. Sabe que aqui no mundo vai ter muitas aflições, porque ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que foi que Jesus venceu? Quando ele diz que ia ser entregue nas mãos dos escribas e dos fariseus, ele seria entregue na mão daqueles que se achavam que tinham na mão a lei, o destino das pessoas. Na verdade, Jesus disse, não, eu vou entregar a minha vida para abrir para vocês um caminho excelente e para libertá-los de toda religiosidade, de toda ganância, porque só em Cristo, só em Deus há a verdadeira paz. A verdadeira religião é estar na presença do Senhor, obedecendo a sua voz, obedecendo a sua palavra, sendo fiel aos seus mandamentos. E quando nós encontramos isso, amados, isso não é fruto de um homem natural, mas isso é fruto do poder de Deus sobre as nossas vidas. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de trazer para a gente essa fortaleza, de não apenas nos fortalecer, mas principalmente de nos levar ao lugar, ao máximo, ao clímax da nossa existência. E aí nós perguntamos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Muitas vezes, amados, nós estamos vivendo uma vida sem sentido. Jesus veio, mas ele veio para nos dar sentido de vida. Veja que na igreja do Senhor, lá Paulo fala em Efésios, que uns ele designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, com um propósito. Tudo na vida tem um propósito de Deus.
Ele repartiu dons, Deus repartiu dons. O Espírito repartiu os dons. Nós lemos isso essa semana ainda. Mas ele diz, tem um propósito. E qual é o propósito? Esse propósito, amados, ele nos leva a entender o Jesus que esteve aqui, que pegou aqueles homens incautos, aqueles homens broncos na nossa linguagem mais vulgar, aqueles homens sem entendimento, e os transformou em eloquentes pregadores, em homens cheios do Espírito Santo. E de onde veio? Veio do próprio Espírito que foi derramado sobre eles. Foi aquele poder que abriu o entendimento. E aí, amados, eu quero verdadeiramente falar sobre isso. Nós só conseguimos alcançar o nível superior quando nós entendemos o propósito de nossas vidas. E aí Paulo, ele diz, olha, o propósito de repartir tantos dons e ter tantos chamados é para aperfeiçoar os santos na obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Era o que Jesus estava tentando todo o tempo dizer ali, olha, quando vocês estiverem unidos, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E para quê? Para que nós possamos alcançar a maturidade. E, amados, como é lindo quando Paulo fala sobre maturidade. Ele diz assim, olha, para que alcancemos a unidade. Primeiro requisito aliás, não é requisito, perdoe-me. Primeiro sinal da maturidade é unidade. É nós não queremos ser individualistas, mas nós temos a consciência de corpo. A consciência de que unidos nós somos fortes e que sozinhos nós somos vulneráveis. A segunda coisa, ele diz a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a fé é uma só. Muitos são os dons, mas a fé é uma só. É a fé no Senhor Jesus. O fundamento da fé. E o conhecimento desse Jesus. E ele ainda diz mais, sabe para quê? Para que nós alcancemos a maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós chegamos a uma maturidade tal que possamos desenvolver esse caráter que Jesus desenvolveu, de ser pressionado, de saber que a luta vem, de saber que o que vem para a sua vida são fortes dores, mas permanecer firme no seu propósito. É não olhar a circunstância atual, mas é olhar mais além, é olhar para o fim de todas as coisas. E aí, amados, ele diz assim, sabe por quê? Porque o objetivo é que nós não sejamos como crianças, levados de um lado para outro, pela malícia de certas pessoas, que induzem os incautos a erro. Ou seja, que a nossa maturidade, que o nosso conhecimento seja de tal forma que nós sejamos totalmente firmes como uma rocha naquilo em que nós cremos. E que não importa se as pessoas vão nos ameaçar, não importa se as pessoas vão nos agredir, não importa se as pessoas vão vão nos trair ou vão tentar destruir a nossa vida através de mentiras, de acusações falsas. É manter a nossa coerência e manter a nossa firmeza, a nossa dignidade. Aí vem Jesus e diz, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Alma, amado, fala de sentimentos, fala de dignidade, fala da nossa integridade espiritual. Sim, sim ou não, não. Fala da nossa integridade física, fala da nossa integridade moral.
Amados, não existe coisa pior no mundo do que nós convivermos com uma pessoa que nós não sabemos se o que ela diz é verdade ou não. Ela diz uma coisa e faz outra. O que Jesus diz assim: eu quero aprimorar de tal forma o teu caráter, de tal forma o caráter da minha igreja, que a minha igreja vai refletir verdadeiramente o meu caráter e a minha glória. Eu não vou, amados, como ele diz, nós não podemos nos vender a qualquer preço. Porque ele mesmo disse, de que vale o homem, quanto vale a sua alma. Não é, amados, nada, não tem preço pela minha alma, pela tua alma, pela alma dos nossos filhos, pela nossa integridade e pelos frutos que nós aqui plantamos. E é exatamente isso, amados, o que Jesus, ele quer, aponta para nós, ele quer nos ensinar. Quais são os frutos que nós deixaremos aqui? Quando alguém perguntar por nós, quando alguém disser quem foi Selma, não é nem pastora Selma, Selma. Quem é Selma? Quem foi Selma? E olhar e ver os frutos que eu plantei. E ver aquelas sementes que foram germinadas nos corações das pessoas. E é o que ele diz, de que adianta você ir para o túmulo com tantas riquezas, se as pessoas, quando falarem de você, não vão poder dar um testemunho. Jesus disse, mais vale o meu testemunho e a minha vida do que qualquer bem aqui na terra. É tão valioso que vale a pena eu sofrer, vale a pena eu me entregar, porque vocês darão os frutos do meu trabalho. E é exatamente, amados, quando o Senhor Jesus, quando foi profetizado por Isaías no capítulo 53, no versículo 11, que diz, o meu servo, o justo, ele verá o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, ele justificou a muitos e tomou sobre si as más obras, os pecados, porque ele tinha um plano muito maior, que era nos dar essa vida, essa esperança, essa certeza de que nós não estamos sós e que nós temos nele a vida eterna. Era o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Olhe, existem caminhos que para o homem, isso se encontra, amados, em Provérbios, lá em Provérbios 14, que para o homem parece bom. É exatamente esse caminho que naquele momento o inimigo quis trazer para Jesus. Não, pede a Deus que você não morre não. Era tudo que o inimigo queria, porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos a salvação. Nós não estaríamos aqui hoje falando dessa tão grande esperança e salvação. E era por isso que ele dizia, você não fala das coisas do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele não tem limite. Amados, o reino de Deus é ilimitado. Quando nós entramos, temos acesso ao trono do Pai. Amados, não há impossíveis para Deus nas nossas vidas. Basta clamarmos. Quando Deus quer, Ele livra. Quando Ele não quer, Ele fortalece e faz com que nós vençamos, que nós superemos qualquer dificuldade nas nossas vidas. Por quê? Porque existe algo maior, existe um plano maior para mim e para você. E Jesus nos ensinou, não importa o que você está passando hoje, eu tenho para você, meu filho, uma palavra de vida eterna. Tenha esperança, crede em mim, crede no Pai. Crede, porque eu estou indo para o Pai e farei para vocês uma morada. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas eu asseguro, eu tenho para vocês uma morada celestial. Mas porque ele teve essa convicção? Porque ele não desanimou no seu propósito. Porque ele não parou no meio do caminho. E ele disse mais, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso significa renúncia. Amados, só consegue vencer quem renuncia. Quem passa em concurso, né, como eu passei, um dos concursos mais difíceis que existe no mundo jurídico, pelo menos até
agora, com essa reformulação que nós estamos vivendo no mundo, nós não sabemos o que vem por aí, mas quem passa num concurso difícil como eu passei, com 5 etapas, sabe que a única coisa que você não pode ter é limite. E também sabe que durante aquele período em que você se dedica a passar no concurso, você renuncia a tudo. Eu costumo dizer que meu momento de estudar para concurso foi faculdade. Ninguém sabia nem que eu existia mais. Eu não sabia, a minha vida era dentro de casa, tomando conta de filhos, estudando, passava noites, madrugadas, televisão, filme. Eu não sabia nada do que passava, nem sequer aí fora. Até o dia que eu consegui alcançar o meu objetivo. Então, amados, a nossa vida é exatamente como um concurso. Mas nesse concurso a gente não está concorrendo com ninguém. Nós estamos concorrendo conosco mesmos. Nós estamos nesse momento dizendo a Jesus, é como o próprio Paulo diz, que isso é uma corrida. E nós temos que correr com fé, com o alvo, com um objetivo. Se tem alguém aqui, quando nós temos, amados, um propósito, e se tem alguém aqui que está se sentindo abatido, que está se sentindo sem rumo, eu quero te dizer uma coisa, Jesus tem um propósito para a tua vida. Ele te chama, Ele nos chama constantemente. Ele diz, olha filho meu, eu tenho um propósito, basta você abrir o coração, basta você dizer assim, Senhor, eu estou aqui, me guia. Às vezes, amados, os propósitos de Deus, eles sequer passaram na nossa mente como um sonho. Eu quero dizer, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Os propósitos do Senhor são maiores do que os meus. E Ele mesmo diz, assim como o céu se alteia da terra, assim são os meus pensamentos a vosso respeito, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus caminhos maiores do que os seus caminhos. Porque, amados, quando Jesus promete, Ele faz com excelência. Ele é o Senhor da excelência, Ele tem a excelência de propósito para as nossas vidas. E aí, nós aqui, amados, queremos encerrar dizendo como nós podemos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Está lá em Osés, no capítulo 4, versículo 6. O que é que ele está nos dizendo? Que tudo que nós precisamos é conhecê-lo. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós conhecemos Jesus, quando nós entregamos, Jesus, o meu caminho está em tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Amados, é a maior de todas as nossas decisões, embora nós naquele momento não entendamos. É a maior das entregas. Muitas vezes nós achamos que vai ser muito difícil. Se nós olharmos para as circunstâncias como Pedro olhou, mas não olharmos para o fim de todas as coisas, porque ele diz que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Nós temos que olhar para o fim, nós temos que ter um olhar lá na frente. Isso é como construir uma casa. Você tem um terreno, você compra um terreno, e você tem uma casa que você quer construir, tem um sonho de construir uma casa. Quando se coloca a pedra fundamental, você não sabe como será aquela casa. Mas todos os dias você vê parede por parede, tijolo sobre tijolo, parede por parede. E daqui a pouco, se você não tiver a visão daquilo que vai ser formado, certamente essa obra não chegará ao fim. Mas se você tem visão, se você tem foco, se você tem objetivo, certamente você perseguirá até o fim o seu alvo. Mas para isso, amados, é preciso ter fé. É preciso ter muita fé. É preciso crer no Pai. Era aquilo que Jesus disse. Anteriormente, Jesus disse, olha, Pedro, se não fosse pela revelação do Pai, você não diria que eu sou filho de Deus. E é esse filho de Deus que está aqui diante de você, que está dizendo que ele vai padecer. Mas sabe para quê, Pedro? Porque você vai continuar a minha obra.
porque você vai ser a réplica disso que eu estou fazendo. Você vai replicar tudo. Deus estava dando a Pedro um objetivo de vida. Ele estava dando a Pedro um rumo, uma direção. E o tempo todo, amados, Jesus nos direciona. Qual é o dom que está em nós? O que é que nós temos? O que é que nós vamos fazer? Jesus disse, venham, porque eu tenho para a vida de vocês um propósito. Mas isso tem o seu preço. E o preço é renunciar à própria vida. Renunciar à própria vida, amados, muitas vezes fala dos sonhos que nós projetamos e que não são os sonhos de Deus. Porque naquele momento, aquele sonho pode ser até uma coisa muito boa, mas a palavra do Senhor diz que lá na frente vem a morte, ou seja, vem a morte por quê? Porque o sonho maior, que é o sonho de Deus, não produziu raízes, não produziu frutos, e os talentos foram todos desperdiçados. E, amados, que o Senhor Jesus, Ele nessa noite, fale ao nosso coração, nos dê um objetivo, nos dê foco, mas principalmente nos dê perseverança. Essa mesma perseverança que teve em Jesus Cristo, esta mesma fé, este mesmo alvo. E aí, amados, nós perguntamos, qual é o alvo da minha vida? Voltando para o início da nossa pregação. Muitos estão sem rumo, porque firmaram toda a sua vida, todos os seus sonhos, sobre coisas que hoje nós percebemos que não tem nenhuma solidez. Existe um escritor, Bauman. Bauman, ele fala sobre as sociedades líquidas. Hoje, mais do que nunca, amados, mais do que nunca, tudo é líquido. Tudo muda, sofre uma mutação repentina. A informação mal chega, já é outra informação. E as pessoas hoje, elas não têm mais um padrão, as pessoas hoje não têm mais uma referência. Eu fico imaginando nossas crianças, como será a vida das nossas crianças sem referência. É por isso que é tão importante que nós discipulemos os nossos filhos, que nós demos aos nossos filhos uma base sólida, para que eles sejam sólidos, que eles não tenham esse caráter, ou que eles não tenham essa personalidade. Vai atrás de qualquer conversa, vai atrás de qualquer doutrina, vai atrás de qualquer coisa que possa lhe atrair e lhe destruir. Que nós possamos nos envolver cada vez mais com a nossa família, com os nossos irmãos, aquelas pessoas que têm conosco uma identidade de propósito. Outra coisa, amados, se você não estiver ao lado de quem tem identidade com seus propósitos, você fracassará. É por isso que a palavra do Senhor diz, não se coloque em julgo desigual. Por quê? Porque um fala de uma língua e outro fala outra língua. Quando nós temos, amados, vivemos com pessoas, quando nós nos unimos às pessoas que falam a nossa linguagem e vão no mesmo caminho, amados, nós seremos fortalecidos. Porque a palavra do Senhor diz, se um tiver frio, o outro aquenta. Se um cair, o outro levanta. Por quê? Porque os dois têm o mesmo propósito. É por isso que Paulo diz, unidade da fé. Outro requisito, outro ensino, outra dica, para que nós possamos crescer, para que nós possamos alcançar, para que nós possamos vencer, é estar unidos com pessoas que estão seguindo o mesmo caminho e a mesma direção que nós temos na vida. Que o Senhor possa nos fortalecer. Que essa igreja possa crescer em unidade. E essa igreja que está aqui, que nós sabemos que tem em Londrina, que tem em Vicência, que tem em Carpina, que tem em Lagedo, que tem também em Sergipe, em todos os lugares do mundo, em todos os lugares do país, que essa igreja ela se fortaleça, mas na unidade da fé em Cristo Jesus, seguindo esse exemplo. Amados, nós estamos certamente vivendo, iniciando o momento da grande tribulação, do momento em que Jesus vai preparar a sua igreja e vai arrebatar a sua igreja. Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela passará por um grande avivamento e que nesse meio desse grande avivamento, Jesus virá glorioso para levar a sua igreja para estar perto de si.
Mas nós sabemos, amados, que será um momento que a palavra do Senhor diz que será de grande dor para a humanidade. E muitas vezes, e essa humanidade de hoje, ela não sabe o que é guerrear, não sabe o que é pegar uma espada como Davi fazia. Aqueles valentes de Davi que não tinham limites para vencer. E muitos deles deram as suas próprias vidas. Vivemos numa sociedade, amados, que por conta de um vírus, todas as pessoas elas se escondem dentro de casa para não adoecerem, para não morrerem. Nós estamos vivendo uma guerra, amados, mas essa guerra é espiritual. Essa guerra tenta trazer medo, tenta trazer pavor, tenta trazer para as pessoas o dilaceramento da sua coragem. Mas em nome de Jesus, essa igreja é corajosa. Em nome de Jesus, essa igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. Como Sansão, que ontem nós falamos, Sansão diante daqueles homens, dos filisteus, ele simplesmente cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi e venceu todos os filisteus. Nós estamos cheios, com homens cheios do Espírito Santo de Deus, que como Moisés se atreveu a ir diante de Faraó para libertar um povo da mão do reino mais perigoso, do reino mais poderoso da terra, que era o do Egito. Nós estamos diante de homens fortes e valentes como José, como Daniel que esteve na corte babilônica e não negou o nome do Senhor, nem ele nem seus amigos foram entregues à morte, mas o Senhor os preservou. É essa igreja que está crescendo, e o Senhor hoje, ele me trouxe aqui para dizer: levanta-te, tem coragem, crê no Senhor Jesus, te enche do Espírito Santo do Senhor Jesus, e todo medo, todo pavor, toda angústia, toda palavra contrária contra a tua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Deus quer levantar essa igreja, uma igreja forte, poderosa na terra. Deus te fortalece, Deus nos fortalece. O que Jesus estava fazendo ali era exatamente isso, fortalecendo os discípulos. Pedro não entendia, porque ali todos os pavores de Pedro foram revelados. Pedro tinha medo da morte. Pedro tinha medo de ser entregue na mão daqueles homens. E nós vimos que no momento em que Jesus foi entregue, o espírito de Pedro foi revelado. Mas tem uma coisa, Pedro estava debaixo de uma promessa. É essa promessa, amados, que nos faz valentes. É essa promessa, amados, que nos faz vencer. É essa promessa, amados, que nos faz ver o futuro e não o presente. Glória a Deus por isso. E Pedro tinha uma promessa. Deus havia dito: sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Tu és Pedro. Amados, Pedro, pedrinha, tão pequeno, tão minúsculo, tão covarde, se transformou no valente do Senhor, porque o Espírito Santo recaiu sobre ele. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, o Espírito Santo nos enche de força, o Espírito Santo nos capacita. Eu quero agora deixar a última palavra, mas a última mesmo. O Espírito Santo de Deus está capacitando, o Espírito Santo de Deus está fortalecendo, o Espírito Santo de Deus está curando, o Espírito Santo de Deus está mudando vidas e situações e caráter. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, fazer de nós um novo homem, uma nova mulher, nos dá o mesmo caráter de Jesus, que não negou a sua própria natureza e como homem foi entregue à morte, e morte de cruz. Para quê? Para ressuscitar e vencer definitivamente, aniquilar todas as forças do inferno. Eu quero te dizer, amados, Jesus já venceu. Ele já tomou todas as potestades em suas mãos, tudo. E tudo aguarda o fim vitorioso dessa igreja. E nós somos essa igreja vitoriosa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor, nessa noite, essa palavra tenha entrado no teu coração, dando a você a fortaleza que o Senhor quer ministrar na sua vida. Creia, tenha foco. Qual é o seu sonho? Qual é o desejo do seu coração? Bote no papel.
Coloque na frente, na sua vista, onde você passar, na porta do banheiro, na porta do quarto, na beira da sua cama, coloque, para que você constantemente seja lembrado do objetivo, do que Deus tem preparado para a sua vida e daquilo que você deseja. E tem mais, não aceite atalhos. Não aceite atalhos. Os atalhos, eles levam para a destruição. Siga o caminho reto, o caminho plano, aquele caminho da porta estreita. Ou seja, aquele caminho, mesmo que seja de dificuldade. Saiba que Jesus está no teu barco, Jesus está no meu barco, e Ele está guiando os nossos passos. E Ele nos garante, você chegará do outro lado em segurança. Amém? Que o Senhor possa continuar com a sua igreja. E que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente opere em nós esse milagre. Todos os milagres. Amadas, Deus vai fazer milagres. Ele vai continuar fazendo milagres. E o milagre começa no meu coração. A fé que produz o milagre começa no meu coração com o derramar do Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor, agora vai dar continuidade. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nesta hora. Você crê, meu irmão? Amém. Opa, vitória nossa pelo sangue do Cordeiro, amém? Temos muitos irmãos conosco. Tem muitos irmãos aqui, eu anotei ali, que eu pude anotar. Deixa eu ver aqui. Olha, apareceu aqui depois que nós começamos, que a pastora começou a pregar. Irmã Jamile, irmã Elisa Santos conosco. E sabe quem está conosco também? Seu colega Itamar Carvalho. Que bênção, Deus Itamar. abençoe, nosso amado irmão Itamar. Paz para ele, para sua esposa. Oh, rapaz, que surpresa agradável, né? Amém. Pelo conosco. Também mais pessoas, irmã Maria do Carmo, com um pedido de oração. Jefferson Silva, Célia Neves e Plauto Torres, também conosco. Amém, amém. Nosso irmão Plauto Torres. Deus abençoe, meu irmão. Quem mais aqui? Ó, tem muita Amém. gente. Ana Lúcia. Ana Lúcia, está muito bem, conosco, né? Amém. Glória a Deus. Olha aí. Elisângela, que desde cedo está conosco. E temos alguns pedidos de oração, né, pastor? Vamos orar pelos irmãos. Né? Temos aqui alguns pedidos que estão nesse bloco. Você quer ler? Lê, por favor, que você conhece bem a sua letra em hieroglífico. Glória a Deus. A nossa irmã Cláudia Nogueira pediu oração porque está com problemas de dor de cabeça constante. A nossa irmã Elisângela pediu pela família, principalmente pelo pai Fábio e a mãe Clotilde. Que Deus abençoe o irmão Fábio, a nossa irmã também Clotilde, amém? A nossa irmã Carol também pedindo com aqueles pedidos de sempre, pela sua família, pelos seus irmãos, por Muito Yasmin, pelo trabalho de Keito. Keito também pedindo que o Senhor possa abençoar a sua esposa e também o seu trabalho, todos os seus colegas, em nome de Jesus. Amém. Fábio pede oração pela sua saúde, pela sua família Certo. e também pela paz de todos os irmãos. A nossa irmã Paula, Ana Paula, né, que Paula Queiroz, ela pede oração por Renato Mangabeira, que está na UTI do Esperança de Olinda, né? A nossa irmã Jamila está agradecendo por tudo que Deus faz, amém? E a nossa irmã Maria do Carmo pede oração por seu irmão e sobrinhos, porque a sua cunhada faleceu. Foi. Então que o Senhor possa Consolar o Espírito Santo, console Jesus. a família da nossa irmã Maria do Carmo. Amém? Amém. Também quero pedir oração por João, por Amanda, por Sofia, que eles estão num momento assim que o Senhor
está redirecionando a vida deles e que o Senhor tome a frente deles e que possa abrir todas as portas em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Também está aqui a minha prima Célia, lá de São Paulo. Amém, Célia. Celinha, um beijo para você bem grande. Muito feliz em estar aqui com ela, pelo menos pela web a gente se vê, né? Irmão Denise pede pela saúde de toda a sua família. Amém. Vamos- Pelos seus pais, pelos seus sogros, por Tamires, né? Por Ana Letícia, a bebezinha, nossa mascote. Amém, amém. Vamos orar então, amados. Deus está aqui presente nesse lugar e vai ouvir nossas orações. Amém? Querido Deus e Pai, Amém. mais uma noite colocamos-nos diante do Teu altar Amém, para Jesus. suplicar, Pai, Amém. por todos os pedidos que foram feitos agora, estão diante, patente aos Teus olhos, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor vai dar uma resposta a cada pessoa, a cada irmão, cada irmã que clamou nessa noite, Pai. Quem sabe seja até uma vitória, Pai, porque Tu és um Deus de vitória, um Deus de surpresa. Oh, Pai, cure os enfermos, aquele rapaz que está na UTI do Esperança, traga saúde a ele, em nome de Jesus, Pai. Dê saúde, Pai. Tu és o Deus da saúde, o Jeová Rafá, o que cura, o que sara e restaura. Também todos que estão enfermos, Pai. Oh, Pai, os que estão parados, os que estão sem trabalhar, os que estão com o seu negócio parado, dá vitória, Senhor, dá alegria, dá força, dá estratégia para levantar de novo, Senhor, a começar tudo de novo, mas o Senhor estando na frente e vai tudo bem, Senhor. E eu creio, Pai, na tua vitória, Senhor. Abençoa, Pai, todos os teus servos, Pai. O seu irmão Renato, todos que estão precisando, Pai, ter perda na família, como também essa irmã, amiga que perdeu, a irmã Maria, perdeu a cunhada, Senhor, agora. Meu Deus, quantas pessoas estão indo embora. Mas eu creio, Pai, que Tu vai consolar, Espírito Santo, os corações. Vai passar o bálsamo de Gileade e vai curar as feridas da alma, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. E nós cremos nisso, Senhor. Abençoe, Pai, cada família, cada lar aqui representado. E também a nossa cidade, no Recife, o estado de Pernambuco, o Nordeste do Brasil, o nosso país, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre os nossos muros, ó Jerusalém, como está escrito, Senhor. E que cada um receba essa noite um avivamento da Tua parte, Pai. Porque operando o Senhor, ninguém vai impedir. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe até amanhã, querendo Deus. Shalom. Em nome de Jesus.